Meus amigos, boa tarde. Semana que passou, a gente teve aí uma semana muito agitada com a demissão do general comandante do Exército, as notícias lá no Amazonas sobre os índios que o Brasil ficou chocado e o mundo. Antes a gente ficava muito chocado com aquelas cenas que a gente via da África, aquelas pessoas, por exemplo, ali só os ossos. Jamais a gente esperava que isso acontecesse no nosso país, mas infelizmente aconteceu por via de, aqui eu falo, de pessoas que aproveitam o poder em vez de fazer o bem a qual foi chamado, pratica crime, porque aquilo dali é um crime contra a humanidade. E de quem eu estou falando? Eu vou mostrar aqui, eu estou falando exatamente dessas pessoas aqui, Jair Bolsonaro e Hélio Macedo. Mas não é só dele que eu vou falar. Vou falar de outra pessoa que, quando eu falei que era exatamente para cumprir o que devia fazer, não fez. Hélio Macedo, novamente, o foragido por ter soltado, junto com mais dois criminosos lá em Brasília, planejaram a bomba lá no aeroporto, tá? Junto com todos quando ele era assessor da Damares. E foi o que estourou recentemente na notícia que a gente teve sábado, quando o presidente Lula teve lá nas terras indígenas, descobre aquilo dali, que chocou o mundo. Bom, para muitas pessoas possa causar surpresa no caso do Hélio Macedo. Para mim, não. Em 2017, eu estive numa corrida em Sobral, no mês de novembro, e saindo de lá, eu vim para cá, mas lá eu tive o desprivilégio de me encontrar com o Hélio Macedo, porque estava fazendo lá a cobertura fotográfica da corrida. E o Hélio, ele se interessou muito. Por que ele se aproximou de mim? Porque, na realidade, eu, como atleta, ganhei a faixa etária, e ele se aproximou de mim, porque teve aquela notícia de um atleta de 60 e poucos anos correr da maneira que eu estava correndo, na frente de muitos jovens. E ele se interessou muito pela uma lente de uma câmera que eu tenho, e me propôs de comprar. Eu falei que não estava vendendo, e ele conversou um pouco comigo. E naquele momento eu já tomei conhecimento a qual era a pretensão do Hélio Macedo, a qual hoje ele não responde só pelo processo que ele foi preso em 2021. Ele responde por 59 processos lá no Fórum de Sobral, quando ele acusava os Ferreira Gomes na educação, e que se dava, ele deu o nome Educação do Mal, e acusava a família Ferreira Gomes de fraude na educação, não só em Sobral, mas no estado do Ceará. Junto o Hélio Macedo tem um camarada que sempre apoiou, sempre defendeu ele, que é um radialista que trabalha na Rádio Paraíso, que é funcionário do Oscar Rodrigues, do Moser Rodrigues. E aí, aqui, eu vou mostrar para vocês quem é Oscar Rodrigues.
Oscar Rodrigues é esse cidadão aqui, é pai e filho, ao qual o Moza é deputado federal, eleito pela terceira vez, e o pai deputado estadual, agora em 2022. E o Hélito provavelmente era patrocinado pelo Oscar, o Oscar e o Moza, porque o Oscar deu uma entrevista em 2020 na Rádio Paraíso, que é dele, falando que o Bolsonaro era um homem que tinha sido mandado por Deus para salvar a nação. Olha só o que pecado, vamos dizer assim, o quanto esse homem cometeu. E quando eu falo pecado, porque infelizmente essa praga é pastor, talvez ninguém saiba, mas é pastor da Igreja Adventista. E aqui eu quero deixar bem claro, eu também sou da Igreja Adventista. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque, além de uns crimes que o Oscar praticou mais o filho, foi que no primeiro mandato o Oscar comprou voto na cidade de Sobral para eleger o filho, tanto que pela primeira vez que o Moza se elegeu para deputado federal, foi um caso de admiração tão grande que ele tirou 164 mil votos, mais votos do que o Leônidas Cristina e o doutor Odorico, também da mesma cidade. Ele só tirou mais votos do que os dois juntos. Mas aonde é que está o segredo? O segredo é que o Oscar mais o Moza, na época, comprou ali por volta de 14 vereadores, pagando uma cota de 500 mil cada um. Para uns eles pagou, para outro ele deu o balão, e comprava voto da população em Sobral, que eu considero também quem vende seu voto é um criminoso, mas comprava voto por volta de R$ 200, 300, e dependendo da família, ele pagava até R$ 800. Então, mas o que me chamou a atenção, e eu estou gravando esse vídeo hoje, é que esse final de semana eu estava assistindo a Rádio Paraíso, escutando o Adriano Duarte, um advogado, radialista que trabalha na rádio, e ele estava fazendo a defesa do Hélito, falando que Alexandre de Moraes, como sempre, tanto ele como o Luciano Creve, que o Alexandre estava fazendo um papel de ditador. Então eles defendem muito, por exemplo, o Hélito Macedo. E o Adriano soltava uma notícia que me chamou muito a atenção. E eu gostaria que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro da Justiça, Flávio Dino, prestassem atenção neste vídeo, que chegue até eles, que as pessoas que vão assistir esse vídeo compartilhem também, para que chegue até o Alexandre de Moraes e o ministro da Justiça. As possibilidades do Hélito Macedo estar escondido na fazenda Mucambim, município de Sobral, é muito grande. De quem é essa fazenda? É do Moza Rodrigues e do Oscar Rodrigues, pai do Moza. Por quê? Porque o Adriano dizia, semana que passou, no seu programa, que nenhum jornal do mundo, nem um canal de televisão, nem a maior mídia do país tinha a notícia que ele tinha, pois era de exclusividade do jornal Paraíso. Qual seria a notícia? Ele leu um texto do Hélito Macedo fazendo a sua defesa, dizendo que não era culpado, tá? Que jamais ia praticar um crime, ele que estava com tornozeleira eletrônica,
tá? Para que você fosse pego. Então, neste momento, ele está dizendo que todos os comentários que houve em relação ao Hélio Macedo é mentiroso, tá? Então, quando ele dá essa notícia de exclusividade do Hélio Macedo, a qual ele é procurado, então eles têm o contato. E o Adriano trabalha na rádio do Oscar Rodrigues, Rádio Paraíso, do Moser Rodrigues, que sempre apoiou o Bolsonaro, sempre ele trabalhava junto com o Luciano Creve, apoiava a rainha da cloroquina, a Damari, enfim, todo esse pessoal que praticaram o crime. Então, gente, isso é grave, tá? O que foi comentado pelo Adriano. E é um caso que a Polícia Federal tem que ir em busca, fazer uma visita e ficar no pé, porque tem coisa aí. Então é isso. Gostou do vídeo? Compartilhe e vamos denunciar os criminosos, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.